que são plantas de sombra, meia sombra e sol pleno? Seria curioso para saber? Meu nome é Eric Antônio e sejam bem-vindos ao canal Biologia no Jardim. E bora pro vídeo. Gente, vamos começar entendendo a importância de conhecer o que são plantas de sombra, meia sombra e sol pleno. Gente, dependendo do seu espaço que você for cultivar suas plantas ou da montagem do seu jardim, você tem que levar em consideração aqueles 3 requisitos que eu comentei no meu primeiro vídeo dessa série, que são a luminosidade, a umidade e o substrato. Pois bem, vamos falar um pouco da luminosidade, que no caso é o tema principal deste vídeo. Gente, a luminosidade é um fator importantíssimo porque ele vai determinar quais plantas você vai poder cultivar no seu jardim. Por exemplo, no meu jardim, gente, a maior parte do meu jardim aqui, nesse corredor, predomina a condição de meia sombra. Ou seja, bate em torno de umas 2 a 3 horas de sol direto aqui no meu jardim, sobre essas minhas plantas. Com isso, eu posso cultivar plantas de meia sombra aqui tranquilamente, sem eu precisar me preocupar se elas vão se desenvolver bem ou não. Claro, tem outros detalhes, mas o principal fator, que é a luminosidade, está garantido para essas plantas, que a maioria delas aqui são todas de meia sombra. Se você tiver um espaço maior, um espaço mais aberto, você pode cultivar plantas de sol pleno, onde ali o sol vai incidir mais. Com isso você tem plantas mais resistentes, como por exemplo, esses cactos aqui. Os cactos, geralmente você pode cultivá-los em ambientes abertos, onde tem uma intensidade de luz bem forte, como um terreno baldio, por exemplo, ou mesmo no deserto. Gente, outras plantas que eu tenho aqui no meu jardim que não são necessariamente de meia sombra, como por exemplo, vamos aqui embaixo, gengibre é uma planta que precisa em torno de umas 4 horas de sol direto. Como aqui bate em torno de 3 horas, de 2 a 3 horas, ou seja, eu posso cultivá-la ali tranquilamente que eu não vou ter muitos problemas. Mas se eu tivesse um ambiente onde bate pelo menos umas 4 horas, eu garanto que aquele gengibre ali ele estaria até maior. Ou seja, gente, vocês têm que conhecer quais plantas vocês podem colocar no seu ambiente, porque isso é importantíssimo. Ou seja, o seu ambiente vai determinar quais plantas você deve colocar nele. E vamos começar pelas plantas de sol. Gente, as plantas de sol pleno são plantas que exigem em torno de umas 6 horas de sol. Ou seja, elas precisam de em torno de 6 horas de sol incidindo sobre ela diretamente. Por exemplo, os cactos são plantas de sol pleno, árvores frutíferas. A maior parte das hortaliças, em geral, exigem pelo menos umas 5 horas de sol. As plantas de meia sombra, começando, por exemplo, aqui no meu jardim, essa Comigo Quem Pode, eu a cultivo na condição de meia sombra. A maioria das vezes, a Comigo Quem Pode, ela pode ser cultivada até mesmo na sombra. Porém, para que ela continue se mantendo vistosa e bonita, é necessário que você deixe ela no sol umas 2 horinhas ou mesmo 3. Porque isso é importante, gente. Toda planta de meia sombra, ela exige metade da condição de sol pleno. Ou seja, umas 4 horinhas de sol, eu caracterizo como o ideal para qualquer planta de meia sombra. 4 horas de sol é mais do que o ideal. Se bobear, é até excesso, pra falar a verdade. Ou seja, se você tem um espaço pequeno onde não bate muito sol, mas bate uma certa quantidade, coloque plantas de meia sombra nele, que vai garantir sucesso para sua produção. Já se você tem um ambiente que não bate sol direto, mas é bem iluminado, como está aqui agora, por exemplo, aqui está batendo sol, é o reflexo da parede do vidro. O reflexo do vidro está batendo aqui, ó. Aqui está batendo uma grande quantidade de luz. Gente, um local bem iluminado, como está aqui agora, eu caracterizo como um local de sombra. Ou seja, a sombra que todo mundo fala, planta de sombra, é nesse ambiente aqui. Um ambiente iluminado, onde não está batendo sol direto, mas tem muita luminosidade envolvida. Aí você me pergunta, mas quais são as plantas de sombra? Gente, a maior parte das plantas de sombra são plantas que apresentam uma coloração na folha verde escura, ou seja, como por exemplo essa minha Comigo Quem Pode. Ela tem uma coloração verde escura, muito vibrante, para falar a verdade. Já se a gente for aqui mais pro fundo também, essa minha espada de São Jorge, ela apresenta uma coloração
verde escura mais intensa, ou seja, porque eu só cultivo ela na sombra. Aqui onde bate, onde praticamente não bate sol. Aqui, gente, não bate sol. Ou seja, uma condição perfeita de sombra. Aqui eu também tenho o cigônio, que é uma planta de sombra. Com isso, gente, a maior parte das plantas de sombra, elas crescem geralmente embaixo das copas das árvores, como esse cigônio, por exemplo. Além disso, a espada de São Jorge, que também cresce na copa das árvores, abaixo das copas das árvores. Uma outra planta de sombra aqui, muito popular também, é o lambari roxo, que tem outro nome que eu me esqueci. Mas enfim, gente, não é tão difícil você localizar e saber qual é uma planta de sombra e qual não é. Se você olhar abaixo de uma árvore, da copa dela, você vai ver certas plantinhas ali. Pode ter certeza que a maior parte daquelas plantinhas são de sombra. Há também, gente, plantas de sombra que não são necessariamente de sombra. Por exemplo, essa minha jiboia aqui. Essa minha jiboia é uma planta variegata. Como assim? O que é uma planta variegata? As plantas variegatas, elas apresentam esse mosaico. Branco, verde, verde, branco, claro. Esse mosaico é uma característica vibrante das plantas ornamentais. Ou seja, a maior parte das plantas ornamentais, vocês vão ver que elas são assim. São as famosas plantas clássicas. Essa jiboia é uma planta variegata, que seria uma planta mutante, por assim dizer. Só que isso, gente, é tema para um próximo vídeo que eu vou lançar. Aqui, gente, por você manter essa condição de variegação, ou seja, para a planta ficar branca, verde, verde clara, como ela está aqui agora, mesmo ela sendo uma planta de sombra, é necessário que eu deixe ela pegar pelo menos uma horinha de sol. Uma horinha de sol é mais do que o suficiente para que ela possa manter essa variegação. Porém, se eu deixá-la nessa condição como ela está aqui agora, você vai ver que ela vai ficar toda verde. Ou seja, ela vai perdendo a variegação conforme eu vá deixando ela na sombra. Mas se eu deixar ela no sol, como está aqui, ela vai ficar dessa cor. Ela vai ficar exatamente desse jeito. E, gente, esse foi o nosso vídeo. Bem curtinho, bem ligeiro, bem rápido. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Gratidão a todos. Se vocês gostaram, dá o seu like. Se vocês não gostaram, dá o seu dislike. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E gratidão a todos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!